Rezemos uma Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora nos ajude a compreender e amar a Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querem estar sentados por alguns instantes. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, Ele sempre aconselha que nós nunca sejamos hipócritas, ou seja, coloquemos uma máscara e tenhamos duas faces, uma para com Deus e outra para com os homens. No entanto, as pessoas às vezes, dependendo do local onde estão, vão demonstrar mais uma faceta ou outra. Como exemplo, podemos citar um grande médico, um cirurgião. Ele é renomado, ele não existe, é um caso hipotético. E que esse cirurgião vai ser convidado para fazer um congresso internacional, é um expositor. Portanto, ele vai expor a outros médicos, é uma pessoa renomada. Ele vai em um congresso, seja no próprio país ou em outro país, empreende uma viagem, e no momento em que chega, todos vão tratá-lo de doutor fulano, com todas as deferências, o que merece mesmo a categoria que ele representa naquele congresso. Termina o congresso, aquele grande doutor entra em casa, vem o seu filhinho, lhe dá um abraço no pescoço e não vai dizer doutor fulano, depois do abraço, papai. O grande doutor vai ser designado como papai. Mas no fim de semana, ele vai almoçar na casa da mãe e de doutor ele passa a ser paciente. Porque a mãe vai dizer, meu filho, você não está agasalhado. Mas é um médico renomado, é um cirurgião, ele conhece todos os medicamentos, ele dá a medicina para curar os outros. Diante da mãe, ele é paciente. Do grande doutor, agora virou o filhinho. Não é mais papai, mas ficou o filhinho. Se agasalhe, porque senão vai pegar gripe. É o conselho da mamãe. O mesmo homem pode ter, então, várias facetas de acordo com as pessoas que tem diante de si. Deus também pode mostrar-nos aspectos de sua infinita fisionomia, as suas infinitas facetas para cada um de nós. Ora, nós vamos olhar para um crucifixo e vamos ver ali um Pai. É nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Se chamá-lo de Pai, não vamos errar. Deus é nosso Pai. Mas eu também posso olhar a nosso Senhor Jesus Cristo e vê-lo como irmão. Também, ele se fez um de nós, se encarnou. Não erraria se eu dissesse irmão. Pouco comum, mas eu não erraria, com I maiúsculo, mas é nosso irmão. Mas também se eu chamá-lo de mestre, eu não estou errando. Advogado, estou acertando. Guia, também, aquele que me conduz, o caminho. Messias, nenhum desses títulos eu posso retirar de nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, na liturgia de hoje, ele quer ser conhecido com um título específico. E é o que nós vamos abordar na Palavra de Deus. Hoje, ele vai ser amigo. Amigo. Nosso Senhor Jesus Cristo é amigo. E amigo é aquele com o qual nós podemos contar em todas as ocasiões, sobretudo nas difíceis. Porque existe um amigo das boas horas. Existe um amigo das difíceis horas. Aconteceu, portanto, muitos anos atrás, quando estava vivo ainda, o inspirador desta obra, que é o professor Plínio Corrêa de Oliveira, ele estava num restaurante e ele viu que um homem jovem, mas maduro ao mesmo tempo, estava muito reflexivo. Ele chamou a atenção, porque, em geral, as fisionomias eram muito superficiais, tudo alegria e só risadas. Ele viu um homem que pensava, mas pensava com profundidade de espírito. Por que será? De onde vem essa profundidade? Não parecia ser um religioso, uma pessoa que reza longo tempo, mas muito reflexivo. Passado algum tempo, vem um garçom, fulano, se dirigindo para aquele homem. Você aqui novamente, onde estão os teus amigos? Depois que eu sofri um acidente e perdi a minha perna, perdi também os meus amigos. Eles eram amigos para as boas horas, não para as horas difíceis. Pronto,
estava explicado. Uma fisionomia de sofrimento. Ele perdeu uma perna, perdeu os amigos, mas adquiriu um outro amigo. Ele passou a conviver mais com Deus. Antes isso ele não fazia. Portanto, neste Evangelho, nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo como amigo. Amigo em que sentido? Amigo, entre mil outras coisas, não é só aquele que atende ao nosso telefonema no momento em que eu preciso de algo. Amigo é aquele que sabe dar um bom conselho numa hora oportuna. Seja difícil, diante de um enclave na minha vida, eu preciso tomar um rumo. Amigo é aquele que eu pergunto, o que eu faço? E ele já não vai dizendo assim, ele pensa um pouco, ele reza e dá um conselho. O bom conselho é uma das características do bom amigo. E nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo o papel do divino amigo. Para os apóstolos, aqueles a quem ele tem mais junto do seu coração são os apóstolos. Ele dá uma repreensão, numa linguagem muito caseira, puxou a orelha. Ele deu uma repreensão, mas aqueles a quem ele mais ama, amigo, sabe repreender o outro, está se desviando. Por quê? Os apóstolos, pouco tempo atrás, estavam no Monte Tabor e viram Moisés e Elias e se lembraram, Elias é aquele que manda cair fogo do céu, Moisés é aquele que a terra se abre e engole Coré, Datã e Abirom, lá no Antigo Testamento. E eles estavam tudo isso na cabeça, tinham saído do Tabor. De repente, negam hospedagem para ele. Senhor, queres que mandemos cair fogo do céu? Lembraram de Elias. E o nosso Senhor repreende, não é a hora, vamos apenas mudar de povoado. Então, o primeiro conselho de nosso Senhor, neste Evangelho, foi uma repreensão. Para outro, se aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo, está no Evangelho de hoje. Senhor, eu te seguirei onde quer que fores. Está bem, muito bonito isso. São Lucas, que é o evangelista de hoje, não narra isso. Mas São Mateus, no seu capítulo 8, vai dizer que era um escriba, uma pessoa de estudo. Conhecia bem as palavras das Sagradas Escrituras. Mas ele era amigo das boas horas. Ele queria seguir Nosso Senhor porque Nosso Senhor tinha fama naquela época. Então, era amigo da dignidade apostólica, queria se aparecer diante dos outros. E Nosso Senhor dá um outro conselho para ele. Cuidado, as raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não me siga porque eu tenho fama, porque eu vou ser perseguido. Cuidado, não seja amigo das boas horas, porque não vai aguentar me seguir. É o que Nosso Senhor vai dizer. E ele está nos ensinando que quem segue a Nosso Senhor, nem sequer as tocas ou os ninhos deve se preocupar. Deus providencia. Nós temos que seguir Nosso Senhor sem olhar para essas coisas. Ele é o nosso amigo. Para outro, é Nosso Senhor quem toma a iniciativa. Você, segue-me. É diferente. É um outro conselho. Mas ele diz, mas eu preciso enterrar o meu pai. E ele vai dizer aquela frase enigmática, deixem que os mortos enterrem seus mortos. Nossa, é forte a frase, enterrar o pai. Mas Nosso Senhor está dando um detalhe nesse evangelho, que quem ressalta é Santo Ambrósio, um santo. Como é que um morto enterra outro morto? Já viram isso? Não, é um vivo que enterra um morto. Sobretudo não é um morto que enterra um vivo. É um vivo que enterra um morto. Como é que um morto enterra um morto? De Santo Ambrósio. Porque nosso Senhor Jesus Cristo está anunciando àquele homem, cuidado, o teu pai não se salvou. Ele tem duas mortes, a morte do corpo e a morte da alma. Não se preocupe com isso. Você segue-me, porque eu quero que você viva. E não siga o mesmo caminho de teu pai. Se não fosse nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, eu ficaria receoso de dizer isso. E se não fosse Santo Ambrósio interpretando, tampouco diria a todos essa interpretação. Mas ainda tem um terceiro caso, além dos apóstolos. Deixa, eu te seguirei, Senhor, mas antes eu só vou me despedir dos meus pais, ainda estão vivos. Não morreram. E nosso Senhor vai dizer, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Não pode entrar no reino de Deus. E não pode anunciar a sua palavra. O que nosso Senhor quer dizer? Qual é este conselho? É diferente, porque naquela época, quando a pessoa pegava um arado, tem os bois, e se a pessoa olhava para trás, hoje em dia seria a pessoa dirigir olhando o celular. Vai ter
batida. Vai ter um choque. Ninguém dirige podendo olhar e respondendo uma mensagem. Vai chocar o carro. É óbvio que vai acontecer. Algum dia vai ter um acidente. Naquela época não tinha celular, graças a Deus. Então os acidentes eram menos graves. Mas o arado traria uma consequência. Olhou para trás, fez uma curva. Porque quando olha, puxa um pouquinho, o boi vai sentir aquele aguilhão que vai puxar o seu cabresto e vai girar um pouquinho. Até colocar de volta no mesmo caminho, vai fazer uma curvinha. Tanto para quem vai semear, quanto para quem vai colher, vai dificultar a vida, só porque olhou para trás. Está indo, arando, vá em frente. Não se distraia, faça o que tem que fazer. Para quem anuncia a palavra de Deus, eu não posso ficar me preocupando com outras coisas, a não ser com a vontade de Deus. Tem que ser reta. Eu não posso olhar para trás. E diz São Nilo, aqueles que olham para trás, querendo servir a Deus, com frequência começam a desejar aquilo que tinham abandonado, que era o pecado. Padre, eu não sabia disso tudo. Pois bem, a igreja está nos ensinando no dia de hoje. Porque Nosso Senhor é nosso amigo, está nos ensinando, está nos dando bons conselhos. Agora resta saber o seguinte, no dia de hoje, qual é o conselho que Nosso Senhor Jesus Cristo quer dar para os que estão aqui? Aqueles do passado já receberam seu conselho. Resta saber para os do presente, para nós, qual é o conselho que Nosso Senhor vai nos dar hoje? Cuidado ao escolher os seus amigos aqui na terra. Porque Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso divino amigo. Mas os amigos aqui da terra, nós temos que tomar cuidado. Imaginem o seguinte, eu vou dar um jantar, convidar várias pessoas para o meu jantar. Em geral, convido os meus amigos. Em geral, vamos, é uma reunião de amigos. Vou convidar este, aquele, fulano, beltrana. De repente, eu convido duas pessoas muito singulares para o meu jantar. Um à minha direita e outro à minha esquerda. À minha direita, eu convido para o banquete Jesus Cristo, homem-Deus. Ele vai aparecer no meu banquete. Que bom. À minha esquerda, eu convido um outro amigo, Satanás. Como é que eu posso jantar ao mesmo tempo com Jesus Cristo e Satanás? A conversa não vai se encaixar bem. Por quê? Porque Jesus Cristo, como Deus e Satanás podem estar sentados à mesma mesa? É impossível. Eu não posso ser amigo do céu e do inferno ao mesmo tempo. Não só é antiteológico, mas é antifilosófico. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. É antifilosófico. Não posso acender uma vela para Deus e uma para o diabo. É impossível. Assim também, eu não posso ser amigo dos amigos de Deus e amigo dos inimigos de Deus ao mesmo tempo. Seria uma incoerência da minha parte. E, portanto, Nosso Senhor nos dá esse conselho. Faça bons amigos aqui na terra. Quem são os bons amigos? São os amigos de Deus. Aqueles que são os amigos de Deus deverão ser os meus amigos também. Entendi, padre. Como é que eu reconheço um amigo de Deus? O senhor pode me ajudar? Não. Quem vai ajudar é São Paulo. Carta aos Gálatas, de hoje, foi lido. Capítulo 5 da Carta aos Gálatas. Ele vai dizer que os amigos de Deus são aqueles que procedem segundo o Espírito. E como é que eu sei disso? Não está na liturgia de hoje, mas quem for ler a Carta aos Gálatas, um pouquinho mais para frente, São Paulo vai dizer quais são as características dos amigos de Deus. Esses têm amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Esses são os amigos de Deus. E quem são os inimigos de Deus? São Paulo também diz. Quem está sentado, permaneça. Quem está de pé, sente-se para não cair. Veja o que São Paulo vai dizer há 2000 anos atrás. Quem são os inimigos de Deus? Está na Carta aos Gálatas. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias. E vai completar São Paulo, quem pratica isso não herdará o reino de Deus.
Aqui está. Quem pratica é pelas obras que nós conhecemos quem é amigo ou é inimigo de Deus. Se eu dissesse uma coisa e praticasse outra, eu estaria sendo hipócrita. Portanto, é com as obras, é a fé posta em obras que eu vou descobrir quem é verdadeiramente amigo de Deus. E é o conselho que São Paulo vai nos dar. São Paulo vai dizer, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Tudo isso que é fornicação, libertinagem, invejas, etc., etc., isso escraviza o ser humano, escraviza o pecado. Quem é amigo de Satanás fica escravizado ao pecado. E nosso Senhor Jesus Cristo vem nos libertar para a liberdade. E se repararam na leitura, São Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer isso. Sejam escravos uns dos outros, pela caridade, pelo amor. Então, o conselho que o Padre deixa a cada um no dia de hoje é conseguir aquela criatura que é a mais amiga de Deus. E não pode ser outra. É a Santíssima Virgem. Porque ela não é só amiga, ela é mãe de Deus, ela é filha de Deus, ela é esposa de Deus. Portanto, sendo amigos de Nossa Senhora, nós estaremos sendo amigos de Deus. Mas mais do que isso, São Paulo nos aconselhou, sejamos escravos uns dos outros pela caridade. E isso um santo francês, São Luís Maria Guignon de Montfort, já nos ensinou. Nós podemos ser escravos de amor pela caridade da Santíssima Virgem. E aí ela vai nos conduzir mais facilmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós teremos verdadeiramente a liberdade dos filhos de Deus. Porque quem pratica o bem, pratica a virtude, esse é livre. Quem não consegue abandonar um vício, esse é escravo. Se alguém tem um vício qualquer, por exemplo, o da bebedeira, eu que posso ou não beber, eu sou livre. Quem não consegue largar um vício, esse é escravo. E qualquer outro pecado que foi nomeado por São Paulo, quem não consegue abandonar o pecado, este é escravo do pecado. Quem consegue praticar a virtude, esse é livre. Verdadeiramente é filho de Deus. Então, aconselho, aqueles que ainda não são escravos de amor a Nossa Senhora, para se unir a nosso Senhor Jesus Cristo, que o sejam, e serão verdadeiramente amigos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.